Com as bênçãos de Deus, damos início à 14ª sessão extraordinária da 9ª legislatura. Solicito ao vereador Sadraque a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. 1 João 5,14. Solicito a vereadora Cislene a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 8º. Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes recursos efetivos para os atos que violam os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Solicito a vereadora Sara Lima fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Solicito ao vereador Jean Delite que faça a chamada dos senhores vereadores. Professor Gediel de Carvalho. Presidente. Gedelcinho. Jean Delite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Eduardo. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Agradeço a presença de todos. E aqui já está compondo a mesa a diretora de saúde da Prefeitura Municipal de Alumínio, senhora Daniela Carolina Dias. Solicita ao secretário que faça a leitura do requerimento 252/2025 e do edital 06/2025. Requerimento número 252/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, sabemos que a área da saúde é uma das mais sensíveis em qualquer governo, em qualquer ente federativo, e que o poder público, de modo geral, deve direcionar muita atenção para o seu desempenho adequado e eficiente. Evidente que o município de Alumínio está inserido nesse contexto, e nessa medida é essencial a colaboração de todos para agir, para atingir os objetivos necessários, mas a fiscalização é essencial para o cumprimento de metas, objetivos e disposições legais. É tamanha a importância da área da saúde e a necessidade de recursos financeiros para a sua manutenção, que as emendas impositivas dos vereadores devem destinar 50% dos seus respectivos valores para investimento em ações variadas na área. Os motivos que levam à convocação hora requerida é a busca do esclarecimento das ações que efetivamente estão sendo desenvolvidas e o que está planejado para o exercício, bem como o andamento da efetiva aplicação dos recursos das emendas impositivas na área da saúde. Diante do exposto, requeremos à mesa, ouvido o egrário plenário, seja realizada a convocação da diretora do Departamento Municipal de Saúde, a doutora Daniela Carolina Dias, através da senhora prefeita municipal, nos termos dos artigos 284 e seguintes do Regimento Interno da Casa, para o seu comparecimento em sessão extraordinária a ser designada para a prestação dos esclarecimentos seguintes. Quais as principais ações e programas da área da saúde no município de Alumínio previstas para o ano de 2025? Dessas ações e programas, o que efetivamente já foi realizado e como estão os procedimentos para o que ainda se pretende realizar? O planejamento será efetivamente cumprido? Em relação às emendas impositivas da área da saúde, como estão os procedimentos para o efetivo cumprimento daquelas no exercício financeiro de 2025? Dessas ações relacionadas às emendas impositivas, quais demandarão procedimento licitatório para sua realização e como estão os procedimentos administrativos para tanto? E quantas e quais licitações estão abertas e quais se pretende realizar e os períodos e prazos para tanto? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 8 de maio de 2025. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Edital número 6 de 2025, de 19 de maio de 2025. Convocação de sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do Regimento Interno, e atendendo ao dispositivo
no requerimento número 252 de 2025. Aprovado na sessão ordinária de 12 de maio de 2025, faz saber aos senhores vereadores que fica convocada a sessão extraordinária da Câmara para o dia 5 de junho de 2025, às 17 horas, com a seguinte ordem do dia: convocação da diretora do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Alumínio. Câmara Municipal de Alumínio, 19 de maio de 2025, professor Gediel de Carvalho, presidente. Os autores do requerimento terão 15 minutos para a explanação dos motivos da convocação e solicitação dos esclarecimentos. Antes, eu gostaria de registrar a presença do presidente do Sindicato de Servidores, senhor Écio, aqui no plenário. Chegou o grande dia, conversar com a diretora da Saúde para explanar. Nós sabemos que a política de saúde interessa a todos e a população. Aqui é a Casa do Povo e é um meio pela qual a população busca, às vezes, informações, e nós precisamos estar inteirados, informados das ações da saúde, para que a gente possa transmitir às pessoas que nos procuram os vereadores aqui. Sabemos que o transporte foi resolvido, nós temos a questão da educação, também de uma certa forma, fluindo, e nós gostaríamos de saber da saúde. Vou continuar. Aí gostaríamos, Daniela, sobre os questionamentos do requerimento. As perguntas você ouviu agora na leitura. Você tem um posicionamento para nós? Quais são as principais ações e programas na área de saúde no município de Alumínio prevista para 2025? Isso. Boa noite, né? Boa tarde. 5h15 ainda é boa tarde a todos, né? Tá ouvindo? Isso. Então, é que é estranho a gente falar, vamos olhar no, né? Então, vamos esclarecer aqui. Na verdade, o que acontece? Nós estamos sob o Plano Municipal de Saúde da outra gestão. Então, o plano de saúde ele é feito para 4 anos, né? E pega o primeiro ano da gestão do novo prefeito. Então, agora, em julho, nós vamos fazer o nosso plano de saúde, né, para os próximos 4 anos, o qual vai a outra gestão pegar o primeiro ano dele, né? O plano que foi elaborado aqui pela outra gestão, ele tinha poucas ações, assim, nenhuma ação tão expressiva. Na verdade, seria a mantença das ações. Então, são as unidades básicas de saúde, o pronto atendimento, né? E, principalmente, ele falava lá da construção do CAPES e da questão da saúde mental. Na verdade, nesses quase 6 meses que nós estamos aqui, o que a gente está fazendo? A gente está se inteirando de realmente como é que estava o município na questão da saúde, né? Falar que ele estava desassistido da questão da saúde, não estava. Os postos estavam funcionando, a porta está aberta, o pronto atendimento, sim. Porém, o que a gente tem? Muitas demandas em aberto, né? O que nos mostra? Que em mão de obra está sendo feito, porém, a questão burocrática e legal do Departamento de Saúde inexistente no município de Alumínio. Tá? Então, assim, nós tivemos que começar essa reconstrução da questão documental. Então, por exemplo, assim, o município de Alumínio não participava das reuniões da Diretoria Regional de Saúde. O município de Alumínio, como todos os outros do departamento, né, do Estado de São Paulo, nós somos subordinados a uma Diretoria Regional de Saúde, a nossa aqui é a DRS 16, Sorocaba, tá? E o qual tem 48 municípios, né? E Alumínio, eu vou falar para vocês, nos últimos 4 anos não tinha presença em nenhuma das reuniões, tá? Da Alumínio, a letra A é o primeiro que aparece lá na chamada lá, tá? Eu vou falar para vocês, o ano que vem faz 20 anos que eu estou no serviço público e eu vou falar, raramente eu conheci algum secretário de saúde de Alumínio. A gente nunca viu, a gente não conhece. O que se passava para a nossa regional de saúde? Que Alumínio vivia numa bolha, um município extremamente rico, hoje a gente vê que não é essa, ou se foi, hoje não é mais, né? E que não precisava dessas ações junto ao Estado, né? Os senhores sabem que a saúde ela é dividida em 3 ações, então as ações que cabem estritamente ao município, ao Estado e à federação,
né? E quando o município ele não participa e ele abre mão dessas questões, ele acaba arcando com uma questão que ele vai ter que custear tudo isso, né? Quando a gente começa a ver esses dados, por exemplo, nós não temos dados, por exemplo, de demanda fidedigna, por exemplo, de quantos pacientes estão aguardando fila de espera para fazer um exame, para fazer uma cirurgia. Onde que nós nos deparamos com isso? Quando veio a carreta da mamografia, nós abrimos o sistema, eu tinha 500 vagas, no sistema eu tinha 3 guias de mamografia. Isso não é verdadeiro. E como é que eu vou até o Estado, que eu tenho uma reunião por mês, junto aos outros secretários, para a gente debater, olha, eu estou precisando de cirurgia tal, município tal tem, vamos negociar, eu tenho tal serviço. Não, Estado, quando que você vai custear para nós? É serviço? É dinheiro? E isso não acontecia. Por quê? Porque a Alumínio estava sozinho numa bolha. E isso, o que acontece, o que a gente vê? Que a cada vez mais o município de Alumínio está custeando as suas ações. Ações que são de sua obrigatoriedade e ações que não são de sua obrigatoriedade. São obrigações do Estado e da Federação. Ações de média e alta complexidade. Aqui no município, nós não temos um hospital. Então, por exemplo, nós não temos como fazer cirurgias. Então, existem exames de alta complexidade. Então, a gente precisa estar integrado. Então, essa foi a principal dificuldade que nós vimos. Aí nós vamos falar de outras coisas que a gente discutiu essa semana no Conselho Municipal de Saúde, as questões legais, né? Não prestação de contas. Boa tarde, Eduardo. Como vai? Prestação de contas nos sistemas do Ministério da Saúde, tá? Prestações de conta que não foram realizadas desde o ano de 2018, e isso implica legalmente em repasses, em recursos. Tá? Então, essa questão burocrática e o município de Alumínio, eu posso falar para os senhores hoje, não existia para o SUS. Tá? Então, assim, nós estamos trabalhando produção, inclusão de dados no sistema, faturamento. Por quê? Como que eu aumento o meu recurso dentro do município? Quando eu mostro para o Ministério que eu tenho uma série histórica que eu estou produzindo. Porque, olha, Ministério da Saúde, eu estou produzindo tal e estou ganhando muito pouco perto disso aí. Vamos pleitear custeio, esse tipo de coisa. Mas, se eu não faço a lição de casa e não cumpro obrigatoriedades, não tem como. Então, isso não existia. Isso está dando um trabalho absurdo para estar arrumando. Tá? Então, essa é a principal questão que a gente viu, assim, parte burocrática não existia. Tá? O que mais que nós vamos aqui? Eu falo tanto. Vamos lá aqui das ações aqui, né? A gente fez uma relação do que é que a gente fez nesses primeiros meses, né? Então, assim, por exemplo, desde a inclusão do município... Boa tarde, Delcinho. A inclusão no município, no programa de saúde da escola, o município não estava incluído no PSE, então não tem como receber recurso. Né? Então, a gente fez a inclusão, isso aí, começou a participar dessas reuniões, pedir voz nessas reuniões, né? Porque daí você pede cadeira. Então, você começa a mostrar que você está aqui. Né? Outras questões, por exemplo, credenciamento. Se eu não estou incluído no sistema, eu não tenho como credenciar agente comunitário, por exemplo, agente de endemias, agentes comunitários, e daí o município custeia. Tá? Essas são, assim, uma das várias questões aí, né? Solicitação de adesão de médicos no programa Mais Médico. Alumínio nunca teve Mais Médico, mas nunca fez inscrição no cadastro, nunca pediu. Quem não pede, não vem, não tem, né? Então, essas são as questões, assim. Depois, algumas outras aí que a gente vai enumerando para os senhores aí. Deixa eu ver a outra. Então, assim, dessas outras questões. Questões, assim, de solicitações. O que a senhora prefeita me passou e passou para a minha diretora administrativa, Edna? Que ela gostaria que nesse período, né, que a gente seguisse o plano de governo dela. Então, que começassem a promover ações, meios, para que a gente começasse a dar sequência nisso aí. Né? Uma das primeiras demandas foi a solicitação da abertura do posto do Itararé, o qual funcionava até o horário das 13 horas. Né? Então, a gente conseguiu fazer essa reabertura. Ali, hoje, eu tenho
que retornou para essa unidade? O serviço de odontologia, que não tinha, então eles vinham todos para a cidade, aqui no centro odontológico. Tá? Outra questão, unidade básica de saúde tem que ter serviço de odontologia, então a ideia é que todas as próximas unidades de saúde a gente tenha serviço de odontologia, que esse paciente seja assistido no bairro dele. Tá? A questão da abertura da farmácia lá no posto do Itararé, não tem cabimento o paciente vir na cidade, acabou de passar um atendimento, um medicamento simples, um medicamento analgésico, um contraceptivo, ele tem que vir na cidade, pegar um ônibus e vir buscar. Hoje a demanda lá, única situação que a gente não conseguiu resolver ainda, a questão da recepcionista. Não tem essa mão de obra lá. Tá? Essa é a única coisa, mas eu tenho clínico geral, pediatra, ginecologista, dentista atendendo, a farmácia aberta, o enfermeiro, começou o enfermeiro agora que veio do processo seletivo, o enfermeiro Heron, não sei se todos já conheceram, tá? Um cara muito bacana, enfermeiro que tem assim, bastante experiência, né? Vem de uma cidade grande, até eu falei para ele, você vai ter que se adaptar, ele vem do Rio de Janeiro e trabalhava na cidade do Rio de Janeiro. Falei, então, uma situação completamente diferente, num município grande, mas tem bastante experiência e uma questão, principalmente, de experiência de saúde da família. A ideia é que a gente consiga, realmente, conseguindo colocar o RH, que a gente precisa em todas as, né, os lastros da saúde, aí, que a gente faça a adesão no programa de saúde da família do município e que a gente consiga executar essas Daniela, ações. Oi. deixa eu só ter uma intervenção aqui, que Imagina. nós temos os autores 15 minutos para fazer questionamento, Tá. e eu vou deixar para os autores fazer algum questionamento. Algum autor quer fazer algum questionamento para a Daniela? Nós vamos administrar aqui da forma mais... tá, tudo bem. Depois você questiona onde você quiser. Não, questão de ordem. Questão de ordem. Pois não. Questão de ordem que o regimento estabelece o rito da sessão extraordinária de convocação. E Vossa Excelência não está acima do rito. Estou seguindo os Vossa autores. Excelência, não está. Os autores seguem pela lista. Os 15 minutos. Seguem pela lista. Ela Alguém respondeu, perdeu os 15 quer minutos. fazer, algum autor quer questionar? É uma bagunça isso aqui, você não aprende. Por favor, Eduardo, se quiser sair, pode sair. Vai estudar você. Estuda você, porque nem na OAB você passou. Vai lá. Nunca prestei. Vai prestar, então. Vai prestar. Prestei, OAB, porque eu sou policial civil de carreira. Você não está prestando. Sem vergonha. Sem vergonha é você. Sem vergonha é você. Ah, rapaz. Vai querer achar que com intimação você chega atrasado e ainda quer... Vamos manter a condução da sessão? Pois não. Vamos. Pela ordem, senhor presidente. Peço a suspensão da sessão por 5 minutos. Pois não. Pois não. Por favor. Senhor presidente, por favor, pela ordem, peço a suspensão da sessão. Está por 5 pedida a minutos. suspensão. Coloco aí para os vereadores deliberar sobre 5 minutos. Ninguém quiser discutir, nós colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado. Eu peço a gentileza. Inicialmente, gostaria de pedir a Daniela as desculpas aí, porque às vezes o calor das discussões aqui aumenta e pela tua experiência vai passar. Nós vamos dar continuidade. Você ainda tem seu tempo, se você quiser utilizar, 15 minutos, e depois cada vereador terá a palavra por 5 minutos. Dos 5 minutos, aí ajusta a questão do tempo inicial. Não, Que perfeito. eu usei e passei direto para você, foi direto, e os autores não usaram a palavra, mas eles terão oportunidade aqui, na ordem da lista de presença. Cada um terá 5 minutos para formular. Considerada a suspensão e a presença de todos no plenário, eu falei para a Daniela, eu já... Quer usar mais o tempo? Eu retorno, é isso? Sim, Sou eu? pode retornar. Não, acho que pode seguir com a pergunta de cada qual, daí a gente vai... Vamos lá. Tá bom, então vamos lá. Nós temos... Eu já registrei a presença de todos, mas pode fazer chamada, Jean. Quer fazer? Pode fazer. Professor Gideão de Carvalho. Presente. DJ Delcinha. Jean da Elite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presidente.
Paulinho Bola, Eduardo, Presente. Sara Lima, Presente. Lopes Tila. Presente. Daniela, nós teremos agora uma ordem da lista de chamada que se fará questionamentos e perguntas para você. Perfeito. Será 5 minutos para cada vereador perguntando e você terá direito de 10 minutos para responder a questão formulada. Depois o vereador terá uma réplica de 5 minutos. Perfeito. Tá bom? Sim, a tréplica, eu esqueci de mencionar, você tem 10. Perfeito. Sempre mais. O dobro, pelo menos. Tá bom? Tá jóia. Bora lá. Para começar pela lista de presença, primeiro presidente, eu gostaria de perguntar, Daniela, sobre... Questão de ordem, presidente. Trocar. Gostaria de perguntar, porque nós temos aqui, na peça orçamentária, do orçamento para o ano que vem, nós temos as emendas impositivas, né, dos parlamentares. E nós temos um parâmetro também, porque 50% é obrigado a destinar para a saúde. E nós gostaríamos de saber que ações e que maior carência você tem no seu departamento, que você poderia dar uma orientada para que realmente, no meu caso, eu possa 50% das minhas emendas impositivas direcionar para a saúde, mas já com um profissional da área, dando um parâmetro para a gente seguir. Então, basicamente, seria essa a nossa preocupação e falar mais das políticas até o final do ano, tendo em vista que você assumiu no início do ano, e nós gostaríamos de efetivamente ter, claro, as ações e quais as deficiências maiores. Nós destinamos para esse ano, inclusive, uma emenda impositiva que eu gostaria de saber da tua parte, e sabemos que você tem um prazo ainda para cumprir, é sobre cursos que nós colocamos para que as recepcionistas, os atendentes, tenham humanização no atendimento às pessoas que procuram a área da saúde, porque é um momento crítico, e que nós gostaríamos que você abordasse esses dois temas. Então, a primeira parte seria quais que são as principais demandas do departamento na indicação de emendas, né? Sim. A segunda, como é que está a posição das emendas desse ano de 2025, né? Sim. E as ações, é isso? A terceira, me perdi. E para o ano que vem, que nós vamos designar novas emendas impositivas, qual seria a maior demanda para a gente destinar, no meu caso, as emendas da área da saúde? Tá. Vamos lá. Então, assim, eu estou com a lista das emendas impositivas, né, desse ano aqui, 50% obrigatoriedade da saúde, mas podendo ser, né, até 100%, né, como bom camaradagem aí, né? Então, assim, esse ano a gente tem uma dificuldade, acho que os senhores estão sabendo, financeira, né? Acredito que a senhora prefeita converse com os senhores, porque, assim, as emendas vão dar em torno de R$850 mil, todas as emendas aqui da Câmara, né? Nós começamos, assim, delas, existem 4 que já estão finalizadas, 5 em fase de cotação, e algumas aqui passado, aguardando ainda as equipes do departamento, né? O que acontece? A gente conversou com a prefeita e ela posicionou que a gente passasse todas as emendas para ela e que ela vai definir exatamente, junto aos senhores, que emendas serão executadas logo, até o final do ano, o prazo que nós temos é 1 ano, principalmente pelas questões financeiras, tá? Hoje, as emendas aqui, a gente tem finalizada de material de consumo, que foi assim as prioridades e as facilidades de estar adquirindo, que seriam fraldas geriátricas, infantis e absorventes, tá? Tiras e lancetas para exame de diabetes, tá? Existe uma emenda, que, se eu não me engano, que até acho que é sua, Gediel, que é bolsa de colostomia e prótese dentária. Então, uma dá para o elemento de despesa para prótese não é o mesmo da bolsa, então precisa ver isso aqui exatamente qual que vai estar executando, tá?
algumas em fase de cotação, como as consultas oftalmológicas, os exames complementares aqui, que esses são de suma importância, né? E o atendimento odontológico. Então, assim, a gente aguarda a posição da senhora prefeita junto com vocês para que nos posicione, o departamento já está bem adiantado, mas que a gente encaminhe, olha, isso aqui para licitar, isso aqui para dar sequência, para que a gente possa ter a finalização disso aqui. Tá? Hoje, uma das principais demandas que nós temos dentro do Departamento de Saúde é medicamento e insumos. Quando a gente fala de insumos, principalmente dieta enteral, tá? Que são aquelas dietas que eles se alimentam por sonda, né? E as fraldas. A gente tem visto aqui, diferente de outro município que eu trabalhei, muitos pacientes em cuidados paliativos ou com doenças em fase terminal. E esses pacientes requerem esses materiais. Então, eu acho que emendas para que a gente compre dieta enteral, fralda geriátrica, insumos para isso, por quê? Que insumos? Os equipos, os frascos, né, para que ele consiga fazer essa alimentação desse paciente na casa. Tá? Essas dietas têm um valor expressivo, né, elas não são tão baratas, né? Então, assim, existe também uma particularidade, hipercalórica, hipocalórica, com fibra, sem fibra, com açúcar, sem açúcar, dependendo da necessidade de cada paciente. Tá? Isso seria uma questão muito importante. Outra questão que a gente precisa... medicamentos. Existem aqueles medicamentos que fazem parte... Só vamos falar, por favor, me controlem o meu tempo. Tá? Os medicamentos que fazem parte, né, da REMUME, que é a Relação de Medicamentos Municipais, né? E existem medicamentos que a gente pode estar, sim, incorporando a essa relação de medicamentos que a gente distribui nas unidades de saúde. Tá? Então, assim, só que nós temos um limite de valor para estar comprando. O mesmo recurso financeiro que eu uso hoje para comprar medicamento para o município inteiro é o mesmo recurso financeiro que eu vou estar utilizando para comprar medicamento judicial. Tá? Só esse ano eu tenho 2 medicamentos que, se for o ano inteiro, vai nos custar R$1.200.000, tá? Do ano, para 2 pacientes. Custa R$60 mil uma caixa de um medicamento e o outro quase isso. Tá? Então, assim, do bolo vai sair para isso. Quando eu atendo um único paciente, a coletividade eu não consigo. Então, medicamento, recurso para a gente comprar medicamento é muito importante. Por quê? A gente tem o médico, o enfermeiro, o posto, o exame, tudo. A hora que chega na medicação, eu não tenho a medicação. Então, assim, nós estamos trabalhando muito nisso. Hoje não tem desabastecimento. Se tiver, é pontual, porque a empresa não entregou, não tinha, tá? Mas a gente precisa muito mais. Eu vou falar para vocês, eu despacho, no mínimo, 10 processos de solicitação de medicamento por dia, tá? De medicamentos que nós temos e de medicamentos que não fazem parte do escopo desses medicamentos. Então, a gente precisa de dinheiro para isso aí, tá? É importantíssimo isso aí. Outros medicamentos importantes, esses medicamentos para tratar o espectro autista, TEA, são medicamentos caros e que não fazem parte do SUS. Tá? Existem, claro, algum no programa do alto custo, mas se nós tivermos aquele básico ali, que é Ritalina, aquelas medicações que é de uso básico, vai ajudar muito essa população. Então, assim, uma emenda destinada à compra de medicamentos para o espectro autista, para essa questão de déficit de atenção, ajudaria muito. Outra questão, a gente renovar a frota de veículos e, principalmente, de ambulâncias do Departamento de Saúde, as vans e as ambulâncias. Veículos pequenos nós temos, tá? Agora, as vans, porque ela tem um valor expressivo, hoje uma van de 15 lugares, aí brincando é 400, alguma coisa em torno disso de valor. Então, assim, a gente precisaria, porque o mesmo motorista que dirige leva 15, num carro pequeno ele leva 2, normalmente porque ele tem que ir com acompanhante. Tá? Experiência própria, veículos rodam muito, e você fica gastando muito com manutenção. Então, a gente tem que renovar a frota. A frota da saúde, brincando, um carro da saúde anda 300, 400 km por dia. Né? Então, esses veículos precisam ser renovados. Então, vans de pelo menos 15 lugares, tá? E ambulância. Tá? Isso seria assim, primordial, a princípio, do que nós precisaríamos, tá? do departamento, para que a gente conseguisse dar uma fluidez aí. Tá? As ações, assim, como eu falei, né, a gente começou a trabalhar e conhecer o município, como é que ele vira. Né? Hoje, o município ele tem
é a unidade básica lá do centro de saúde, o Itararé, o pronto atendimento, o núcleo de especialidades, o centro odontológico, o serviço de controle de zoonose, que é um caso à parte, que a gente precisa conversar um pouco aqui também, né, porque ali nada mais é do que um canil municipal e não um serviço de controle de zoonose. Ali a gente não executa os programas do serviço de controle de zoonose, né? Então, assim, essa é a rede que nós temos hoje. Tem o posto lá do Itararé, que está construindo, segundo a previsão de obras, em torno de... Irema, perdão, gente. Em torno de 4, 5 meses ele deve estar pronto. Tá? É uma unidade que vai atender aquela coletividade que é longe da cidade, do centro. Né? Então, hoje, essa é a rede. Né? O que nós adiantamos? Abriu aquele programa de credenciamento do programa do PAC, do Ministério da Saúde, então a gente fez a solicitação do CAPES e do posto do Figueiras, tá? Para que fizesse. Então, daí, essa a rede para construção e obras, a princípio. E em questões de necessidade, o CAPES já passou da época do município ter um programa de saúde mental realmente que tenha um ambulatório de saúde mental e o CAPES. Né? O ambulatório de saúde mental ele vai atender toda a sua complexidade. A gente vai atender aquele paciente com quadro depressivo, com quadro não só, por exemplo, doenças mentais, que ele tenha que ficar inserido no serviço, como na questão do CAPES. Né? Então, isso precisa ter um ambiente propício, profissionais que têm um outro olhar de atendimento, não estar dentro do centro de saúde, ter uma questão de convivência desses pacientes lá do CAPES. Então, essa é uma demanda que a gente está trabalhando em cima dela. Tá? Acho que agora sim fica mais pontual, se vocês forem me falando, vão perguntando, eu vou falando. Acho que se me fiz clara, mas estou à disposição. Tá, vereador, você terá direito agora à réplica, 5 minutos. Daniela, gostaria de saber se o município está inscrito em todos os programas aí do governo do Estado, do governo federal, que é possível, se está cadastrado e quais as ações do Departamento de Saúde. Eu vou aproveitar que você está aqui, pedir para que você solicite a prefeito um ofício ao deputado Vitão do Cachorrão para concessão, que o Estado conceda ao município uma ambulância. Esse dia ele me falou e você tocou no assunto da necessidade de uma ambulância, de ambulâncias, e aí eu solicito que possa confeccionar esse ofício para direcionar ao deputado que ele intervenha no governo do Estado e doe para o município uma ambulância. Então, basicamente, me respondeu muito bem o questionamento, só precisava mais essas informações da participação e da presença do município de Alumínio nas ações do governo do Estado e do governo federal, o que está disponibilizado. Tá. O que está no escopo, sim. Tá? Nós estamos dentro de tudo isso aí. As inclusões, né, e os fechamentos nós estamos fazendo desde o ano de 2018, que estava aberto, então nós estamos fazendo para que a gente possa dar sequência dentro da legalidade, tá? Como eu falei, do programa de saúde da escola, que o município não estava. Tá? Então, assim, todos os programas, nós estamos presentes em todos os programas, em todas as reuniões, em todas as demandas que a DRS ou o Estado nos passa, o departamento está cumprindo. Tá? Por mais que eu tenha dificuldade de RH, ou eu, ou a Edna, ou algum representante, normalmente somos nós duas, mas algum representante do departamento, as enfermeiras, estão indo e o município, sim, está presente em tudo isso. Eu vou falar que a primeira reunião que nós tivemos de secretário de saúde na nossa DRS, eu já conhecia o diretor da DRS, né? Ele falou que alegria ver Alumínio representado, porque Alumínio nunca esteve presente em nenhuma das nossas reuniões. Então, isso eu acho que é muito importante a gente estar presente, assim como as reuniões do Estado, as que tiveram esse ano, já tiveram 2 no Palácio, junto ao senhor governador e ao secretário estadual de saúde, doutor Eleusis, nós estivemos presentes, então, Alumínio está presente e, assim, a gente precisa fazer essa lição de casa, é importantíssimo. Muito obrigado, diretora Piratlépica. Agora, continuando pela lista de chamada, temos o vereador Delcinho, com 5 minutos, para formular os questionamentos para a convocada Daniela. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, população que nos assiste nas redes sociais, o meu questionamento é a respeito do desafio que foi assumido por Vossa Senhoria na diretoria desse departamento, que é um dos principais pilares
que regem uma sociedade. Uma sociedade ela pode ter tudo, mas se não tiver saúde, é uma sociedade fadada ao insucesso, à morte. Sempre que nós abordamos o departamento para falar a respeito de aquisições, de próximos passos a serem dados, nós somos recebidos com a resposta dessa necessidade de organização financeira das coisas para que os próximos passos possam ser dados. Ouve-se muito falar que foram deixadas dívidas no erário público por conta de procedimentos que foram feitos atendimentos na saúde para a população, porém, o que se ouve dizer é que os procedimentos, na verdade, geraram esse tipo de prejuízo, abre aspas, forçando essa necessidade de organização. Que tipo de procedimento que era feito, que foram feitos, que geraram essa intempérie, esse prejuízo, e fazem com que tenha que se, primeiro, organizar a casa financeiramente, para depois começar a dar passos mais largos para organizar aí o Departamento de Saúde? Vamos lá. Assim que nós chegamos aqui, né, nós nos deparamos com uma cultura e uma prática que eu nunca ouvi falar, o tal do empenho direto. Aqui se fazia contratação direta sem lastro, então não existe um contrato, não existe um processo de alguns, né, processo licitatório. E na saúde, o que nós nos deparamos? Contratações de serviços, por exemplo, TO, fisioterapia, nutricionista, terapias, por exemplo, com crianças que têm problemas de desenvolvimento, processos, que eram feitos em contratação direta. Tá? E esses serviços, gente, eles agregam muito valor, porque assim, nós estamos falando de valores por consulta. Tá? Isso pode ter gerado, porque há muito tempo não tinha concurso público, o nosso fisioterapeuta não tinha condições de atender todos esses pacientes. Então, nós nos deparamos com, na verdade, 20 prestadores diferentes na saúde, tá? que estavam ou estão atendendo essas pessoas, tá? E nós precisaríamos, com notas fiscais aparecendo ali, pagá-los. Tá? Só que não existia lastro financeiro, não existia um contrato, não existia empenho, não existia uma reserva de dinheiro para pagar esses prestadores. Porém, muitos desses são processos judiciais, não é porque é processo judicial que eu não tenho que fazer lastro, que eu não tenho que fazer empenho, né? Que eu não tenho que seguir a ordem de como é que é a administração pública. E a gente se deparou com isso, como contratação de serviço de enfermagem dentro do pronto atendimento sem contrato. Tá? E isso nos gerou 20 processos, na verdade, termos de ajuste de conduta, TACs, para que nós conseguíssemos pagar esses prestadores. Outra coisa, serviço de saúde, eu não posso desassistir o paciente. Então, tem alguns desses contratos que nós fizemos a regularidade disso, né? Nós fizemos uma contratação direta para que a gente consiga dar sequência até que a gente consiga licitar como é que nós vamos fazer isso aí. Porque eu não posso, por exemplo, uma criança que faz tratamento, eu tenho desde ecoterapia até tratamento de fono, nutrição, crianças realmente com sérios problemas de saúde, por exemplo, fisioterapia respiratória, pacientes em casos paliativos, terminais, e de uma hora para outra a gente não parar isso aí. No caso da saúde não tem como. Então a gente teve que continuar, fazer esse pagamento. Isso gerou realmente uma desestruturação, porque o serviço foi prestado, tem que ser continuado e tem que ser pago, porque o prestador também tem que receber. Então, isso que não estava, ele não estava orçado, ele não tinha empenho, ele não tinha reserva, então foi feito toda essa questão. Estamos trabalhando nisso aí, finalizando hoje, acho que o último TAC que nós estamos finalizando é o da enfermagem, que está dentro do PA. Realmente um contrato de um valor, que não é um contrato, perdão, um TAC de um valor expressivo, em torno de R$150 mil por mês, tá? Mas que nós estamos findando com a substituição desses profissionais pelos que vieram do processo seletivo. Tá? Eram 8 profissionais, desses 4 já foram substituídos, faltando 4. Por que nós já não substituímos? Porque existia aquela lista de chamada lá do
do processo seletivo. E, por exemplo, eu fui classificada, mas eu não vou aceitar. Então, para poder chamá-lo, tem que estar o prazo, tem que tudo. Mas eu entendo e acredito que o máximo no mês que vem nós findamos isso aí. Tá? O que a gente, vou falar um termo até que chegar a ser chulo para vocês. O que a gente percebe vindo de outros municípios que o regimento ou que as questões têm uma regra, que aqui era porteira aberta. Precisa, faz, vai, põe, depois explica com que dinheiro pagou, como é que fez. Olhando o dinheiro da saúde hoje, Delcinho, claramente você vê que o dinheiro do ano passado, que foi pago todos esses custos, não saiu só da saúde. Não era só do orçamento da saúde, isso foi pago com outros departamentos, com o Tesouro. Você vê que o valor ali não era só. Porque se você levar ao pé da letra, que nem hoje eu tenho dificuldades, que eu preciso puxar daqui, esticar de lá, para que eu consiga cumprir com o que nós temos. Então, a coisa era muito assim. Assim como compra de medicamento direto, sem licitação, isso era uma prática muito comum aqui no município. Se me fiz clara? O Delcinho tem 5 minutos de réplica. Vossa Excelência. De forma geral, você sabe dizer qual seria o valor macro que ficou para ser corrigido, para ser sanado dessa dívida? Não, para te falar, eu sei esse de cabeça, que é em torno de 150 por mês, aí, que a gente não teve como parar, desassistir. Tinha um valor fixo, não tem, porque são 19 TACs, né, são 19 processos, tá, os quais serão encaminhados agora para abertura de sindicância e apuração da responsabilidade junto à administração pública, quem gerou, como gerou, quem que ordenou isso aí, tá? Mas um valor específico eu não tenho, mas eu posso estar trazendo ou passando para vocês especificamente, tá? Eu dou por satisfeito. Muito obrigado. Obrigada. Pela ordem, nós temos agora o Jean da Elite. Vossa Excelência pode fazer o questionamento? Tem 5 minutos para formular suas questões. Tá. Boa noite a todos, nobres vereadores. Agradecer também aqui a presença da diretora, Daniela. Obrigada. Né, que a gente também vem aqui com o objetivo, além dessas questões do requerimento, buscar, né, esclarecimentos técnicos, administrativos, a fim de nós, o Poder Legislativo, poder contribuir também para a melhoria da qualidade da saúde do município. Né? Uma das minhas emendas impositivas, inclusive, parabenizar a diretora, que acho que só esse mês aqui, acho que já subimos 3 vezes lá, sem agendar, sem nada, e você prontamente nos atendeu. Né? Então, como você disse, eu passei os 4 últimos anos aqui, a gente não tinha um diretor tão assistido como a gente tem hoje aí, diariamente na saúde. A emenda impositiva, inclusive, foi questão de requerimento. Eu vi que você informou, né, que tem a municipalidade, tem um dever do Estado, dever da União. Porém, chegam muitas demandas para nós, de munícipes, que sempre falam de problemas de demora de atendimento, principalmente quando é de autonomia do Estado, que são os exames de média e alta complexidade. E nós, como representantes, a gente sempre tenta melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e também ajudar a desafogar o Departamento de Saúde. Né, muitas delas são ultrassom com Doppler, ressonância, tomografia, que às vezes acabam passando anos no AME e mesmo assim não é chamado. E a gente sabe que quando se trata de saúde, quanto antes conseguir ali diagnosticar o problema, a gente pode até salvar vidas, né? Então, o objetivo da emenda impositiva de minha autoria, inclusive até o vereador Bola também fez, foi exatamente ajudar a essas pessoas não depender tanto do Estado, né? Não demorar de 6 a 8 meses, e ajudar a desafogar um pouco o Departamento de Saúde com esses exames de média e alta complexidade. Então, como você bem mencionou, que vai estar com a prefeita para lá discutir entre os vereadores o que é prioridade ou não, né? A gente pode sentar e ver, independente se é situação ou oposição, tem que ser por ordem realmente de prioridade. E eu creio que esses exames sejam, sim, de total prioridade, porque a gente sabe,
Passamos 3 anos já destinando esse tipo de emenda e, graças a Deus, a fila diminuiu muito, né, nesses últimos anos. Porém, agora, passado já praticamente quase 6 meses, a gente viu ainda que não foi fechado ainda esses exames, né? Você comentou que já está com processo de orçamentos, né? Então, isso já nos alegra, sabendo que logo, logo já vai estar firmado algum convênio com algum consultório particular, a fim de realmente ajudar essa municipalidade. Eu vou fugir um pouquinho da parte de emenda, das questões aí do requerimento, para ver a possibilidade também. Você informou que os carros andam aí mais ou menos de 300 a 400 km diário, né? Principalmente do agendamento. Se já foi elaborado algum estudo de, em vez de nós termos os carros próprios, começar a alocar, principalmente esses carros que andam muito, né, do agendamento, né? Porque, como você disse, é muito gasto de manutenção. Então, a possibilidade de um estudo. A gente vê que grandes empresas, como CBA, a DSM, Mairink, já realizaram um estudo e viram que era mais vantajoso ter uns carros alugados, que sempre vão ter carros em boas condições, né, independente, não gasta IPVA, não gasta seguro, não gasta manutenção, às vezes no final do ano sai mais vantajoso, sempre com carros novos e sem problemas aí com manutenção, né? E outra coisa que eu queria ver contigo, que eu tenho muitas ouvidas reclamações sobre especialidades, né? Se essas especialidades, se há algum controle de qualidade, né, sobre os serviços prestados pelos profissionais, e se há, como que é feito esse acompanhamento, e se existe também algum protocolo, claro, para garantir atendimento mais ágil a pacientes idosos, gestantes, crianças, pessoas com deficiências, portadores de doenças crônicas nas especialidades, e se existe algum programa de captação dos médicos do atendimento básico, no caso no PA, para resolver mais casos e reduzir os encaminhamentos desnecessários para as especialidades. São essas as minhas questões, diretora. Vamos lá. Não existe ainda um estudo de terceirização da frota da saúde, tá? Existe uma fala, né, até pelo diretor de frotas da prefeitura. A questão é o seguinte: a gente precisa ver dinheiro, porque terceirização é caro, né? Precisa de recurso financeiro, né? Medir os prós e os contras, né? Porque, por exemplo, quando você terceiriza, vai terceirizar e usar a mão de obra dos nossos motoristas? Ah, não, vai terceirizar com tudo da empresa? Como é que vão ficar esses servidores? Eu acho que é uma questão muito importante que a gente precisa pensar, né? E a questão financeira não é brincadeira, é alto, o valor de terceirização é alto. Para você ter uma ideia, você deve já ter visto, dentro do orçamento, né, da saúde, ele não tem nem uma abertura de linha que fale, por exemplo, de ficha especificamente para abastecimento e manutenção de frota. Não existe isso. Tá? Então, a gente precisa até começar a ter essa prática aqui dentro do município, provavelmente para o próximo ano, abrir para a gente ter uma ideia. Olha, eu gastei, sei lá, X com manutenção de frota, com isso eu comprava tantos veículos. Não, com isso eu terceirizava e pagava X do meu contrato. Para que a gente tenha dados, para que a gente prove por A mais B se isso é vantajoso ou não. Mas eu vou te falar muito claro, normalmente a gente implica e empaca na questão financeira. Tá? A questão que você falou aí de preferencial para idoso, crianças, gestantes. É muito difícil dentro do serviço público, porque a gente só atende doente, gestante, criança, idoso, passar alguém na frente. A legislação fala que a partir de 60 anos é idoso. No serviço de saúde, você fala na preferencial, mas não de fila. E sim, por exemplo, uma pessoa com mais de 80 anos, ela tem uma prioridade do atendimento ali na hora, mas eu não consigo. Aonde que eu consigo alguém passar na frente de alguém? Com um médico regulador. Ele pega 2 guias de exame, de encaminhamento e fala, olha, a Daniela, o quadro dela é mais grave que do Jean, e escreve, ela vai passar na frente dele. Isso nós vamos começar a fazer na central de vagas, porque também não tinha esse refino dentro da central de vagas. Vem chegando guia, aquela pessoa que está com uma coisa muito grave e eminente, ela fica na fila, não tem esse refino. Então, nós vamos começar agora, mas nós estamos trabalhando ali muito embrionário ainda, porque nem as guias estavam sendo cadastradas no sistema.
Tá? Essa semana a gente conseguiu arrumar isso aí. A Terezinha e a Aline estão junto conosco, só fazendo isso. Então, hoje, em nenhuma unidade mais se faz guia, eles não colocam mais no sistema, por quê? Só ali no departamento, para que nós tenhamos controle. Então, hoje, os pacientes passam com o especialista ou com o clínico, ele pede um exame, é dado a essa pessoa uma cópia da guia dela, e a guia dela vem para nós, para que nós tenhamos certeza que ela foi incluída no sistema. Porque eu atendi inúmeras pessoas, estou aguardando cirurgia, estou aguardando um exame. A hora que você vai abrir o sistema do CROSS, não existe nada, não existe nada, essa pessoa não está ali. E pessoas aguardando há 2, 3 anos, e daí a gente tem que começar todo esse processo. Então, essa pessoa teve essa perda, e isso não pode acontecer. Então, nós estamos fazendo isso aí. Há uma dificuldade da gente ter trazido, isso é importantíssimo esclarecer para vocês, elas ali para o departamento, sim, porque neste momento eu preciso que isso esteja nos meus olhos ali, muito perto da gente. A hora que isso estiver redondo, volta para o núcleo, vai para o centro de saúde. Como é que nós estamos fazendo para que essas pessoas não tenham que vir? Porque eu vou te falar, gente, eu acho longe vir do centro lá para o PA com essa guia. A guia vai ficar no posto, e 2 vezes por semana, a enfermeira Ianca vai buscar esse maloc, ou alguém do centro de saúde, e vai trazer para nós. Por que a Ianca ou alguém de confiança dela? Para que isso não se suma também. Pega um malote, põe dentro do carro, alguém some, eu perco um monte de guia. Então, isso também, a gente está tendo esse cuidado, que essas guias cheguem para nós, para que a gente tenha essa responsabilidade de incluir no sistema, de estar tudo bonitinho. Para eu falar para os senhores daqui uns meses, olha, hoje a minha demanda reprimida de tomografia são 1.000 exames. Hoje, eu não tenho esse dado para te falar, já. Não existe. O dado que nós temos no sistema não é fidedigno. O nosso sistema não era alimentado. Outra coisa, todo mundo tinha acesso a esse sistema. Não. O CROSS ambulatorial é a central de vagas que tem que ter acesso. Então, nós pedimos para o Estado cortar o acesso e somente a Terezinha e a Aline fazem essa inclusão, eu e a Edna temos consulta, a Edna tem acesso, consulta, para quê? Porque a gente consiga segurar e fechar isso aí o mais certo possível e que as pessoas não sejam prejudicadas. Tá? O que mais? Vamos lá. A questão da capacitação dos médicos aí. Hoje a gente existe nos médicos especialistas, tanto concursados efetivos como contratados, tá? Os especialistas, eles têm título, então entende-se que cada qual tenha competência e gabarito para estar fazendo isso aí. Eu não tenho reclamações nem orais e nem formais de nenhuma questão específica. Eu passei com o doutor tal, tive tal problema. Não tenho isso. Porém, o município carece de uma ouvidoria. Tá? O município de Alumínio não tem uma ouvidoria nem da saúde, nem geral. E isso é importantíssimo, porque é através desses dados que a gente consegue trabalhar nas demandas. Porque às vezes a pessoa não quer fazer formal, ela faz no sistema lá e a gente tem acesso a isso. Tá? A questão que você falou da indicação, por exemplo, do médico, de um exame para o PA. Existe um mau entendimento. O médico do pronto atendimento, ele atende urgência e emergência e pontual. O médico do PA não demanda exame fora da unidade. A pessoa não vai ficar mais de 24 horas na unidade. Se ela ficar, ela vai ser transferida por uma outra unidade de referência, para um hospital de média e alta complexidade. Então, o médico dentro do PA, e isso eu ando conversando bastante com eles, e ali 95% é terceirizado, tem os nossos, mas tem terceirizado, não tem que demandar exame. Eu lembro de uma situação com a Cislene, o médico está pedindo um Doppler de um paciente porque é urgente. Se é urgente, ele põe no CROSS hospitalar e pede a vaga para uma unidade que tem hemodinâmica, que tem referência. O que ele vai fazer com o exame? O paciente vai trazer para ele no PA? Qual que é o encaminhamento? Se isso está acontecendo na rotina, e isso está chegando para os senhores, é importante que a gente saiba, porque isso não está certo. Isso não é serviço de pronto atendimento. Tá? O que mais que faltou? Jean, tem 5 minutos. Não, foi bem esclarecido essas questões. Outra, não tinha dado tempo, mas é outra questão que sempre vem para a gente, batendo sempre na especialidade, PA sempre foi muito bem falado, né? Inclusive, a gente sabe que vem muitas pessoas de Biúna, São Roque, Mairink, ser atendido aqui, pela rapidez, mas nas especialidades já chegou
e continua chegando, que às vezes, além de aguardar os 45 dias para ser atendido, o paciente, às vezes, tem que faltar do trabalho para chegar a ser atendido, e quando chega lá o médico não está, daí ele acaba perdendo o dia porque não tem o atestado e demora mais 45 dias para ser agendado. Né? Acaba sendo uma falta de respeito, vamos dizer, para o cidadão. O médico não está lá. Né? Eu acho que a recepcionista, o atendente, deveria ligar, mandar uma mensagem, alguma coisa assim, para não vir, não perder o dia. E se há algum estudo, a gente sabe que hoje a internet e também a rede de IA, né, inteligência artificial, está aí para ajudar e auxiliar, ter um melhor atendimento. Já viu a possibilidade de fazer um atendimento via IA, agendamentos via IA, né, disparar mensagens. Eu vou dar um exemplo no centro odontológico, onde a gente já foi algumas vezes também esse ano. Hoje o atendimento ele é marcado, demora os 45 dias, a pessoa agenda, e não tem um dia antes uma ligação, viu? Amanhã é o seu dia, não esqueça, vai vir. E acaba tendo muita falta. Então, os dentistas, que não são poucos, ficam ociosos, e às vezes pessoas que queriam uma urgência ali também ficam sem saber, porque não foi avisado que a paciente não ia. Com o IA, disparando essas mensagens um dia antes ou no mesmo dia, já sabe se a pessoa não vai vir. Se a pessoa, caso não for vir, já consegue chamar alguém de urgência, ou aumentar, ou acelerar a fila. Né? Algumas empresas já utilizam esse tipo de IA, né? Inclusive ajudar bastante lá no Itararé, que não tem atendente. Né? O custo é apenas inicial. Eu já andei procurando, porque eu também tenho uma empresa e quero implantar isso nela, e a gente vê que vai ajudar muito, vai ser eficaz. Né? A gente sabe que os pacientes, os munícipes, eles precisam ali de um atendimento humanitário e de qualidade. E esse ajuda, né, a demarcar as demandas, lembrar os pacientes. Né? Hoje, dificilmente alguém atende uma ligação. Geralmente a turma é por WhatsApp. Eu mesmo, dificilmente, aí eu atendo uma ligação. Né? A gente hoje é tudo pela internet. E a gente vê que os próprios públicos ainda estão com um sistema arcaico dos anos 90, que é a telefonia convencional. Né? E um dos problemas que a gente viu no centro odontológico é que a atendente reclamava que estava tendo muitas pessoas que não iam. Mas eu falava, mas você liga um dia antes, avisando que a consulta é tal? Ela falou, não, porque senão vai sair caro a ligação do celular para o celular da pessoa, como se ela tivesse que pagar a conta, né? E nisso acaba a pessoa não vindo, sai mais caro o molho que o peixe, porque você está pagando o dentista e não está tendo cliente ali para fazer o serviço. Né? Então, tendo um estudo, uma implantação de IA na rede pública de saúde, eu creio que vai melhorar muito, né, o atendimento, diminuir essas faltas, né, e ter mais ação, né, quanto à efetividade do atendimento. Essa questão, né, de inteligência artificial, de agendamento, de confirmação de agendamento, né, a gente precisa estudar, porque isso realmente é muito novo, né? Precisa ver como é que a gente consegue trabalhar com isso aí. Eu acho que a gente tem uma demanda muito grande, né? Por exemplo, a saúde inteira não está informatizada, a gente não usa prontuário eletrônico. Então, assim, existem muitas demandas ainda rudimentares para a gente chegar nisso aí. Mas eu acho que é o futuro, que a gente precisa estar aí mesmo, né? A questão, quando você fala de que a gente aguarda 45 dias, a gente aguardando um exame, um médico, 45 dias, para a gente é bastante, mas eu estou falando, isso é uma realidade maravilhosa. Dentro do SUS, a gente aguarda meses, né? A gente aqui tem muitos especialistas que a maioria dos municípios não tem. Então, esses 45 dias, alguma coisa assim, que hoje não está nisso, né? Depende da especialidade, a gente não está. Mas, para quem espera, realmente é difícil. Hoje, até qualquer plano de saúde, se você for atrás, você tem uma data maior que essa. Né? Mas eu entendo o anseio das pessoas, a necessidade, mas, dentro do serviço público, esse tempo está super
bom, entendeu? Mas a gente entende e vamos trabalhar. Eu acho que assim, um dos maiores problemas que hoje a gente tem, não só na saúde, é falta de RH. Tá? Eu tenho muita dificuldade com falta de pessoas, porque assim, nós temos projetos, nós temos ações, você não tem a quem delegar, você não tem a quem passar isso, e isso você acaba ficando numa... Eu vou te falar, eu sou uma pessoa agitada, uma pessoa que eu quero as coisas para ontem, e eu fico muito agoniada, porque você não consegue dar sequência. Porque você não tem quem faça, entendeu? Então, isso a gente precisa trabalhar. Eu não sei se vai ser reforma administrativa, se vai ser terceirização, mas a gente precisa resolver. Tá? Eu tenho muitas demandas e a gente precisa. Não tem como. Você não tem como ter um único funcionário que faz esse serviço. Eu estou falando desde do atendente até alguma especialidade médica, um fisioterapeuta, que nem hoje. Hoje nós temos esses contratos aí, com 3 diferentes pessoas, né? Porque hoje eu só tenho 2 fisioterapeutas. Se eu tiver um concurso público que supra isso, e eu tenho lá, em vez de ter 2, eu tiver 5, esse meu vai até a residência e atende esse paciente. Eu não preciso ficar terceirizando, pagando, né? Então a gente precisa reformular tudo isso aí para que a gente possa dar sequência. Tá, muito obrigado pelas considerações. Na ordem da lista, nós temos agora a Cislene, com direito a 5 minutos para formalizar os questionamentos. Cislene. Quero agradecer a presença da Daniela, né? E eu quero perguntar, Daniela, para você, no posto de saúde do Itararé já está funcionando a farmácia, né? E o pessoal está bem contente. Agora, do PA, né, se tem alguma data, alguma previsão, porque também lá a demanda, né, inclusive nos finais de semana. Né? Eu, como faço parte da Pastoral da Saúde, o que acontece? A população mais carente, ela passa no pronto atendimento, o médico prescreve lá um antibiótico para a criança e eles não têm como comprar, né? E se tiver a farmácia lá, eu acho que vai ser assim de extrema, né, valia para eles, e não vai precisar ficar aí nesse vai e vem, né, para quem sai com a receita de lá e vai para onde? Às vezes é um feriado que é na segunda, por exemplo, daí sábado, domingo, segunda, a farmácia do posto vai abrir só na terça. Então fica aí a minha pergunta essa, se você tem alguma data, se, né, vai ver logo isso aí. E outra coisa que eu queria pôr para você, as demandas elas estão crescendo no nosso município, né? Tanto no PA como no no posto de saúde. Esses dias eu conversei lá com o pessoal, o que eles falaram? Que tem mais de 25, 24 mil, como que fala? Prontuários, sendo que a cidade ela tem aí mais ou menos 19 mil habitantes. Então, quer dizer que essa população está vindo da onde? Das regiões vizinhas, né? Mairim, que a gente já viu lá no PA, que São Roque vem, Ibiúna vem, né? Brigadeiro vem. Aí, se tem algum plano de ação, né, para filtrar isso, como que a gente poderia melhorar? Porque você melhora o atendimento, mas as demandas multiplicam, aí né, a qualidade a gente sente que vai ficar a desejar. E era isso, as outras que eu ia fazer já foram respondidas, muito bem respondidas, colocadas. Então, bora lá. Então, assim, 10 minutos. Desculpa. Então, vamos lá. A farmácia do Itararé, então, assim, normalmente, unidade básica de saúde tem que ter farmácia, tem que ter odontologia, né? O paciente não pode sair do posto dele e vir com a receita numa unidade central, exceto que tivéssemos, por exemplo, uma farmácia central, mas aqui é um município que ele tem algumas questões geográficas, as coisas não são tão perto, né? Então, precisa cada unidade. Então, assim, era um absurdo a gente ter toda a estrutura lá de uma farmácia e aquela farmácia não está operante. Tá? Então, o que nós fizemos? Todas as medicações que nós temos na farmácia central aqui, exceto psicotrópico. O que é psicotrópico? Medicamento controlado. Por quê? O medicamento controlado ele só pode ter e ser dispensado na presença do farmacêutico. Tá? Então, lá no Itararé não tem psicotrópico. O resto,
tudo que tem aqui na farmácia central tem lá. Tem insulina, tem antibiótico, contraceptivo, todos os medicamentos da Remume. Hoje, a nossa relação de medicamentos são 139 especialidades, tá? Eram 117, a gente agregou alguns, porque assim, teve alguns médicos que falaram, olha, eu queria que incluísse isso, tal medicamento a gente já não usa mais, então a gente colocou e no escopo. Então, hoje a gente tem 130 especialidades na Remume. Essa relação, a farmacêutica manda para mim uma vez por mês. Se vocês quiserem, eu dispenso isso via Zap para vocês, porque é importante. Vem uma receita, a pessoa pede, para que vocês tenham também conhecimento do que é. Isso também teve uma conversa com os médicos. Pessoal, vamos prescrever o que nós temos no posto, porque nós estamos falando com pessoas que não têm condições de comprar. Então, por exemplo, assim, se tem esse medicamento, exceto que você fale assim para mim, não, eu já tentei 2, 3 vezes esse antibiótico que tem no posto, agora eu preciso de uma outra coisa. Mas o básico nós temos. Então, prescrevam, tanto os médicos do PA, quanto os nossos médicos da rede, essas medicações. Tá? Então, uma vez por mês ela me manda, por quê? Viu, tal medicamento está em falta porque está em entrega, não tem no mercado, para que a gente saiba. Tá? E se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês. Eu acho que é importante a gente saber o que tem. Tá? E daí o Itararé a gente abriu, está indo super bem. Lá tem um movimento baixo, tá? Mas eu acho que assim, se a gente abrir e conseguir atender um paciente, já teve valor. Tá? A gente encaminhou uma auxiliar de farmácia para estar lá, então é ela que coordena a farmácia lá, sob a orientação dos nossos 2 farmacêuticos aqui, para essa dispensação de medicamento lá no Itararé. Eu entendo que, num futuro recente, que a gente tenha outras unidades de saúde, a gente faça como eu fazia, por exemplo, lá no município de São Roque. Cada paciente só pode pegar a medicação no seu posto. Eu vim na cidade, passei no mercado, já vou passar na farmácia. Não, a sua medicação está lá no seu posto. É importante isso. Por quê? Porque as filas diminuem, as pessoas são melhor atendidas, e isso faz uma fluidez do trabalho. Tá? Outra coisa, o estoque de medicamentos. Eu orientei a eles que medicamentos de uso contínuo, medicação para pressão alta, diabetes, cardiológicos, fossem dispensados para 60 dias. Tá? Esse paciente ele vai tomar esse medicamento de uso contínuo, então ele não precisa ficar indo, aquele idoso, todo mês no posto buscar um medicamento, exceto o medicamento controlado, que não pode dispensar para mais de 30 dias. Então, nós estamos dispensando também os medicamentos de uso contínuo para 60 dias. Tá? Farmácia no PA, de suma importância. É o cúmulo uma pessoa, a farmácia do centro de saúde, fechar na sexta-feira, 4 da tarde, e abrir só na segunda-feira. A gente sabe que tem gente que não tem condições financeiras de comprar um medicamento. Uma criança com resfriado, na sexta-feira à tarde, dependendo do grau de imunidade, de tudo dessa criança, na segunda-feira ela está com pneumonia. Então, a gente tem, sim, que ter essa oferta de medicação. Por que nós não abrimos até agora lá? Porque o estoque que eu tenho era para a farmácia central, eu já abri o Itararé, então eu tenho que ter estoque, porque senão eu abro uma farmácia e não tenho estoque. E outra coisa, nós estamos num processo que vai sair a qualquer momento licitatório de medicamentos, para que a gente tenha estoque, porque senão não dá para trabalhar. Vou falar para os senhores, vai aumentar e muito o nosso consumo, porque além do PA ter um atendimento bom, com 4 médicos na porta, rapidez, ainda lá em Alumínio dão remédio. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, a gente precisa, né, porque nós estamos falando do Sistema Único de Saúde. Ele pode ser atendido, então a gente precisa. O nosso medicamento, é o imposto, é o imposto do município. O medicamento a gente compra com tesouro. Vem alguma parte muito pequena de repasse para comprar medicamento. O grosso é tesouro. Então, assim, quando eu começo a atender, vai ter invasão. Mas isso, a gente não pode prejudicar os nossos pacientes, os nossos usuários, em prol de alguma coisa maior. Vamos fazer um protocolo aí, tem que apresentar um cartão do município, alguma coisa assim, para que a gente segure ali. Tá? E os medicamentos de uso que o pronto atendimento vai estar assim. Porque, assim, existem medicações, por exemplo, assim, no PA, eu não vou, por exemplo, dispensar insulina, porque o paciente que está ali, isso é do clínico lá da unidade, não precisa. Né? Então, a gente vai estar dando uma mexida nisso aí. A ideia era que a gente fizesse ainda nesse primeiro semestre, mas a licitação não saiu. Então, ela saindo, eu adequando a parte lá que a gente vai fazer a farmácia, a gente vai, sim, abrir a farmácia dentro do pronto atendimento. Acho que a gente vai ter um ganho incrível, que o tratamento, quanto mais rápido iniciado, o sucesso
né, de cura, de melhora, e o próprio sofrimento desse paciente, né, ele é amenizado. Então, acho que é importantíssimo a gente ter medicamento lá no PA. Questão do prontuário, né? O que acontece? O SUS é universal. Só que a população e as pessoas não entendem divisa, território, repasse, dinheiro. Lá em Alumínio tá bom, lá tem isso. Lá o médico atende em 15 minutos. Eu, com uma criança no colo queimando de febre, eu vou procurar onde é melhor. Todos nós iríamos. E eu não tenho como proibir. Eu tenho como proibir o atendimento dele no meu posto de saúde, na minha especialidade, mas no meu pronto atendimento eu não tenho. E nem na vacina. Tá? Agora, o que acontece? Eles driblam o serviço. Eles vão lá no vizinho, pegam a conta de luz e abrem o prontuário. Quem somos nós para contestar, por exemplo, viu, a senhora mora mesmo lá? Nós não temos perna para ir olhar e ver. Aqui, o Departamento de Saúde não tem serviço de auditoria. Tá? São Roque nós tínhamos. O serviço de auditoria, ele faz visitas. Por exemplo, ele vai na casa das pessoas, ele pega lá no meio dos milhões de prontuários, até para saber, viu, você foi atendido mesmo pelo doutor tal? Você fez o procedimento? Eu fiz, eu fui, para que a gente audite. E até para saber, quando eu bato na casa lá, cadê a dona Maria, que mora aqui, Sadraque? Não, só dei o endereço para ela, coitada, ela mora lá na cidade dela, não tem. Então, isso é muito comum. E não é aqui, tá, gente? É Brasil. Isso é muito comum. Então, a gente precisa... Tá, e eu vou falar para os senhores, quanto mais nós melhorarmos o serviço, e nós vamos melhorar, nós vamos ter invasão. Cislene, 5 minutos de réplica. Eu concordo. Num congresso que eu fiz da Pastoral da Saúde, foi citado, né, teve uma pontuação lá grande, porque quando os municípios são procurados por cidades vizinhas, automaticamente eles vêm com o cartão do SUS. Aí tem como saber de onde que é. Isso aí não teria que ser repassado para os outros municípios? Não, mas assim, o cartão ser SUS... registrado certinho? Então, o cartão SUS, ele pode apresentar para nós, por exemplo, lá no pronto atendimento. Tá? Ele vai falar, viu, ele mora em Mairink, ele mora em São Roque, mora em Alumínio. Só que ali eu tenho que atender. No pronto atendimento eu não posso negar. Agora, no posto de saúde, eles sabem que nós não podemos atender. O que ele faz? Ele traz o comprovante de endereço do município que ele quer ser atendido. Lá em Alumínio tem o urologista. A fila de urologista em outros municípios demora 1 ano. No AME não sai. Eu vou lá, meu vizinho, meu primo mora lá, ele falou que lá é bom. Ele abre prontuário. Nós não temos como negar a abertura de prontuário. A pessoa vem com comprovante de residência, documentos pessoais, nós temos que abrir. Faz a carteirinha. Não tem como. Tá? Não tem como. Isso é, infelizmente, uma cultura, mas é brasileiro, né? Se o sistema desse essas informações para a gente depois do cadastramento, tipo, a gente atendeu no mês 50, 100 pacientes de Mairink, teria como eles... Um ressarcimento? Sim. Não existe isso. Não? Do mesmo jeito que eu atendo deles aqui, tem nosso que invade lá. Entendeu? E isso é uma comum. E, às vezes, isso a demanda é... Mais uma parte, né? Então, chega, Cislene. Agora, Sadraque Ferreira, Vossa Excelência está com 5 minutos para os questionamentos. Obrigado. Boa noite a todos. Daniela, no levantamento que a gente fez, eu e alguns vereadores dessa casa, chegamos ao número de 67 crianças esperando um diagnóstico, autismo, tá? Aguardando esse diagnóstico há algum tempo já, 65 a 1 mês atrás, eu acho, mais ou menos. Tá? Você consegue explicar para a gente o porquê dessa demora para diagnosticar uma criança, para laudar ela? Tá? E gostaria também que você falasse um pouco mais sobre o médico da família. Se existe, se isso vai acontecer, se já tem alguma coisa encaminhado. A senhoria tem 10 minutos, uma parte. Então, vamos lá. Esse número. A questão, assim, né? A gente está num momento que a gente tem muitas demandas do espectro autista, tá? Acho que até então nós não tínhamos... Não estou falando de alumínio, tá, gente? É Brasil e é muito comum. E, assim, existem demandas, porque, assim, não é uma doença que você consegue, na verdade, né, fazer um exame, que nem um exame de sangue, e ela me dá, olha, tem isso ou tem aquilo. Não é. Então, na verdade, é um diagnóstico multiprofissional. Então, eu preciso de um laudo do psicólogo,
de um neuropediatra, que é uma especialidade raríssima de ser encontrada, tá? De um TO, de uma fono. Então, é uma equipe multidisciplinar, tá? Hoje, nós temos todos esses profissionais? Não temos, tá? Não temos o neuropediatra, tá? A fono, nós temos uma única fono no município, que está afastada, trabalhando em atendimento remoto, e continua atendendo, mas não há como abrir outras demandas. A TO. Então, assim, a gente precisa dessa equipe. Hoje, o que nós temos? Nós temos uma emenda do ano passado, que será aplicada esse ano, para a contratação desses profissionais, para a gente fazer esses diagnósticos. Tá? Esse diagnóstico dá para ser feito fidedigno em criança com mais de 3 anos, porque até 3 anos pode falar que tem diminuição da fala, que demora. Então, assim, eu acredito que o mês que vem a gente consiga já começar. Nós vamos fazer a emenda, dá para 50, já foi licitado ano passado, e veio para que nós, não deu tempo de executar, nós que vamos executar. Então, nós estamos fazendo aqui agora o dia, como que vai ser, todas essas orientações, organizações, para que a gente faça. Então, desses 67 que você está me falando, 50 a gente já vai conseguir assistir, tá? E tocar isso aí. Na solicitação do concurso público, eu incluí como especialidade médica um neuropediatra, tá? Eu acho que é importantíssimo. Mas, assim, vou falar para os senhores, de conversa com os outros secretários de saúde, é um serviço que você abre e que você tem uma demanda enorme e não tem alta. Né? Porque o paciente ele precisa continuar as terapias, ele vai crescendo, ele tem outras demandas, mas ele precisa continuar a ser assistido. Então, assim, eu entendo que a qualquer momento há de ocorrer uma política pública de saúde que trabalhe melhor isso, porque, assim, os próprios planos de saúde não estão mais querendo atender esses pacientes, porque são, assim, terapias por tempo indeterminado, né? E, assim, eu tenho um número X de consulta para atender. Quando eu atendo um paciente por tempo indeterminado, eu não consigo dar alta para ela para começar a atender ele. Então, a gente precisa trabalhar. Então, vamos ver que nem, por exemplo, essa seria uma demanda incrível para encaminhamento de emenda também, para que a gente pudesse contratar, porque daí você contrata os 5 pilares aí do diagnóstico, fecha esse diagnóstico, porque assim, também não é em uma única consulta. Às vezes, você tem que passar essa criança em 3 consultas com essa fono, com essa TO, com o próprio neuropediatra, que pede alguns exames, para que a gente tenha essa fluidez, tá? Mas isso não é uma questão de alumínio, tá? Isso é muito comum. Algum tempo atrás, eu estava conversando com uma que era a antiga secretária de saúde de Itu. Ela falou para mim que ela abriu um serviço só disso aí, com 200 vagas. Estava lotado, não tinha como atender mais ninguém. Então, essa é uma dificuldade que nós temos, é uma questão emergente, mas que as políticas públicas precisam vir para que a gente consiga, tá? Porque o que a gente atende hoje? Mães e pais desesperados em busca do diagnóstico, até porque ele, com o diagnóstico, ele consegue o LOAS, ele consegue ter uma qualidade de vida, porque muitas dessas mães não conseguem trabalhar, porque elas têm que cuidar dessas crianças, né? Então, isso aí é uma demanda muito complicada, mas que a gente precisa estar trabalhando, tá? A outra questão era do médico da família. Aqui existe esse título de médico da família, mas o município de Alumínio não tem programa de saúde da família. Ele não está inserido no programa de saúde da família. Primeiro problema, por que o município não está incluído? Porque programa de saúde da família tem que ter carga horária mínima de médico, de enfermeiro e de dentista. Hoje em dia, você pode até agregar, por exemplo, para ter um programa de saúde da família que o Ministério da Saúde mande recurso, eu tenho que ter um médico 40 horas. O médico tem que trabalhar 8 horas por dia naquela unidade, ele tem que ter vínculo com aquela unidade. Os médicos aqui nosso concurso, primeiro que não tem cargo de médico de saúde da família. Eu também pedi o médico e a enfermeira de saúde da família no concurso, tá? E ele precisa ser um médico, e ela de 40 horas. Eu até consigo colocar 2 de 20, mas ele tem que ser exclusivo daquela unidade, ele tem que ter um vínculo com aquele bairro, com aquelas pessoas. Tá? Então, aqui a gente precisa reformular, além da questão do programa, depois incluir no Ministério, para que venham os repasses, essa questão. Os médicos não têm essa carga horária aqui no município, tá? A enfermagem não tem essa carga horária aqui no município, e isso fica muito difícil para que a gente consiga credenciar o município. Tá?
A gente fez a solicitação, mas, assim, a hora que eles falarem, tá bom, o município vai credenciar, quais os profissionais? Que unidade? Entendeu? A ideia é, por exemplo, você com 4 unidades básicas, você divide o município e coloca essas 4 unidades com os territórios cobertos. Entendeu? Você pode ter as especialidades, você pode ter o GO, o clínico, mas você tem um médico ali. Hoje, o que nós temos? Um médico que trabalha uma vez por semana e promove visitas domiciliares. Hoje, qual que é a população que ele atende? Pacientes acamados ou muito debilitados. O médico de saúde da família, ele atende tudo, ele atende criança, ele atende no programa correto do Ministério, ele atende criança, ele atende gestante, ele atende adulto, o que não é feito aqui. Tá? A gente até na outra semana era o doutor Leonardo, mas o doutor Leonardo está na residência, não consegue continuar conosco, veio a doutora Carolina. Tá? O Leonardo atendia todos os sábados, a Carolina vai atender todas as quintas-feiras. Junto com a Carolina, eu coloquei a enfermeira Laís. Por quê? Para que a gente faça um refino nisso também. Existem pacientes que estão ali com nós também ad eterno. E eu não consigo pôr outro no lugar, porque ela tem uma limitação de pacientes para estar atendendo. Então, o que ela está fazendo? Um refino, ela está fazendo visita domiciliar, ela está vendo, viu, o que é o caso? A gente consegue passar as orientações para a família consegue dar sequência nesse tratamento e eu consigo voltar aqui só daqui 2 meses, só daqui 3 meses. Para quê? Para a gente saber qual que é a nossa população. Hoje, nesse programa de pacientes acamados, nós temos 120 pessoas que nós estamos fazendo essas visitas e vendo como é que estão essas questões. Mas o programa hoje de saúde da família, o município não possui. Tá? Sadraque, Vossa Excelência tem mais 5 minutos de réplica. Pretende utilizar? Satisfeito. Ok. Passamos agora, Eduardo, com 5 minutos. Com a parte de Vossa Excelência tem. Diretora, me chamou a atenção uma fala de uma eventual aí, reunião com a prefeita, para uma questão de priorização da sequência das emendas impositivas, né, porque elas têm até o final do ano prazo para serem executadas. Minha pergunta é se, obviamente, todas as emendas serão executadas até o final do ano, e dentro desse gancho, tem 2 emendas aí, emendas de autoria de 2 vereadores, que acho que é do G e do Bola, que são dos exames de complexidade. Só para eu entender especificamente o caso dessas emendas, em que pé que está perto da licitação, qual o prazo estipulado que, por exemplo, elas poderiam estar caminhando já e as pessoas estarem podendo fazer uso. E, por fim, também eu quero reforçar uma fala do Jean, e aí não é nem uma questão de resposta, mas é mais um reforço mesmo, com a questão da terceirização, porque à medida que estava falando das dificuldades que tinha dos veículos, e daí você falou da questão do custo. Muito provavelmente, por não ter dentro da sua pasta a ficha, né, de manutenção, você não tem conhecimento do quanto o município gasta com a manutenção da sua frota. Então, a viabilidade de um estudo técnico para terceirização de vans, enfim, de parte da frota que for mais necessária, eu acho que vale muito a pena. E, por fim, só para concluir, dessas, que serão 4, né? Uma é o reforço da terceirização, que não demanda resposta. A primeira é da fala da prioridade, então, se vai ser executadas todas as emendas até o final do ano. A previsibilidade com data, por exemplo, dos exames, que são emendas do Jean e do Bola. E, por fim, explicar um pouquinho melhor aquela questão que passou muito rápido, do Centro do Controle de Zoonoses com relação ao canil, porque a gente já enfrentou alguns problemas recentes aí com relação a isso e que, por sorte, tivemos que fazer manobra para resolver, porque a gente sabe a falta de estrutura e até de condições que tem lá para agir como canil, aliás, para agir como centro de zoonoses e como canil. Só a explicação desses 4 itens. Então, vamos lá. Diretora, você terá 10 minutos para responder as perguntas questionadas pelo vereador Eduardo. Vamos lá. Então, vamos lá. A questão que você falou, né? As emendas. Diante das dificuldades financeiras, na última reunião de diretores que tivemos, a prefeita pediu para que nós encaminhássemos, até essa planilha que está aqui comigo, o andamento de cada emenda e o qual ela iria nos posicionar, vai fazer imediato essa, aquela, e que a gente, né, elencasse.
A fala que você, aí dos exames complementares, aí, exames de alta complexidade, são 3 emendas que nós temos. Tem uma, é que agora eu não sei, aqui, ó, do seu Paulo e do Dr. Prete, que acho que era antigo vereador, no valor de 50.200, outra do seu Paulo, de 94.400, uma de Adilson, Dr. Prete e Meirijan, 176 mil. A ideia do departamento é que nós juntemos essas 3, vai dar um valor aí, uns 300 e alguma coisa, para que a gente faça essa licitação, né, desse valor, porque é de suma importância, assim, por mais que o Estado libere esses exames, é importantíssimo que a gente tenha isso, por quê? Para a agilidade de um diagnóstico desses nossos pacientes. Que fase que está isso aqui? Já está cotado, já está montado, está na fase de fazer o termo de referência. Tá? No departamento, mandar lá para cima para licitar. Tá? É isso aí. O gasto da frota, você é cirúrgica com você. Quanto que nós gastamos, Departamento de Saúde, com manutenção da frota, até na outra semana? R$ 127 mil nesses primeiros quase 6 meses de gestão. Tá? É isso que o Departamento de Saúde gastou. Os outros departamentos não sei informar, tá? Um valor realmente expressivo, porque dá para comprar um carro, né? Isso é muito? É comum, isso acontece. Mas o quanto isso, se a gente pensar num ano, quanto que isso vai gerar, né? Então, a gente precisa pontuar essa questão, tá? A questão que você falou de fazer, existe a necessidade, sim, por exemplo. Olha, no ano eu gastei X de manutenção, e aí a manutenção a gente vai ter que, por exemplo, viu, pneu, freio, óleo de, como que é? Filtro de óleo, que isso aí tem que trocar muito rotineiro, faz parte, mas, por exemplo, nesses valores que eu te passei, você tem que fazer motor, câmbio, são valores muito altos, né? Que, às vezes, assim, num carro particular, você não dispõe disso, você acaba trocando. No serviço público, você não consegue ter essa velocidade nas questões aí. Mas eu acho que tudo é questão de orçar, de ver realmente o que é melhor para o município, para o atendimento das pessoas e, lógico, economicidade, né, que é a palavra da vez aí no serviço público. A gente tem que ver se isso não são valores que ferem todos os princípios de tudo aí, se a gente tem bolso para pagar durante um ano ou o período que durar o contrato. A questão da zoonose. O que eu me deparei, né, quando eu cheguei lá na zoonose, né? Lá nada mais é que um canil e um gatil de abrigo de animais, tá? Lá nós não temos nenhum funcionário efetivo da prefeitura. Lá nós temos o pessoal, a equipe da limpeza, e nós temos, aí quando nós chegamos agora, nem veterinário tínhamos. Então, nós tínhamos só o veterinário que fazia a castração, porque existe um contrato, mais um veterinário que atenda os animais e que execute o programa de vigilância em saúde do Serviço de Controle de Zoonoses, não. Tá? Então, ali precisa se entender o que vai fazer. Tá? Um canil de abrigo de animais não é para estar na pasta da saúde. Isso é uma pasta do meio ambiente. Qual que é a pasta da saúde? Serviço de controle de zoonose. O que quer dizer serviço de controle de zoonose? Doenças de animais que são transmitidas para pessoas ou vice-versa. Tá? E, dentro disso, o programa de vigilância em saúde, nós temos um programa de monitoramento que você faz. E aqui não se faz. A gente tem que fazer o programa de monitoramento da raiva, da febre amarela, da leishmaniose, e não é executado isso aqui. Então, a gente precisa, para começar, ou de um veterinário efetivo ou de um veterinário contratado que execute todas essas funções, né? Faça notificação, colete, viu? Aqui a gente não faz monitoramento de morcego, a gente precisa fazer coleta, precisa ver se tem raiva circulante, em que tipo de morcego, armadilha, mandar encéfalo de cão e gato com quadro neurológico suspeito, para ver se a gente não vai ter, o programa de leishmaniose, captura do mosquito lá, tudo isso, o da febre amarela, se a gente tem primata não humano aqui, que é macaco,
no arredor. Então, assim, isso por quê? Porque você faz o programa de vigilância, você está vigiando, né, a chegada. Tá? Um programa muito bem fundamentado nos dá alerta e alertas maravilhosos. Vou falar para vocês, em 2017, a zoonose São Roque, muito bem estruturada, nós começamos a ter começou a aparecer um único macaco, como que é o nome, gente? Um bugio, num bairro X, lá perto do Carmo, quase na divisa de Vargem Grande, que apareceu morto numa propriedade. Nós tínhamos o Serviço de Controle de Zoonose, nós fizemos a coleta do material e mandamos para o LUTS. Bingo, febre amarela. Daquele macaco, senhores, nós fomos acompanhando 89 macacos positivos no município de São Roque. Começou a pipocar e vir. E daí, nós fizemos toda uma ação de vacinação em massa e nós seguramos a não proliferação da doença. Eu não tive nenhum óbito em São Roque humano, tá? Dizimou os macacos? Dizimou. Tá? Mas eu não tive nenhum óbito humano em São Roque de febre amarela. Tá? E isso nos deu o alerta, e isso é importantíssimo. Então, esses programas precisam ser executados, precisam ser realizados. Agora, o programa de posse responsável é uma outra gama, super importante, mas foge da pasta da saúde. Tá? Então, é esse assim. Hoje o canil não executa. Hoje a gente pega um animal que é atropelado, faz o cuidado básico, que até quando nós chegamos nem isso tínhamos. O canil ele tem uma quantidade limitada. Hoje eu estou com cerca de 70 animais lá. Outra coisa, que nunca se fez efetivamente um programa de adoção, e eu vou falar para os senhores, é difícil, tá? Porque as pessoas querem adotar poodle, filhote, Lulu da Pomerânia, não quer SRD, adulto, tá? Então, isso é muito complicado. Eu trabalhei muito tempo dentro do Serviço de Controle de Zoonose, né, e a gente sabe isso aí. Outra coisa, a gente organizando o Serviço de Controle de Zoonose, a outra gama, os agentes controladores de vetor, que é o programa da dengue, entendeu? Então, a gente precisa entender o que o município vai querer. Nós vamos fazer um canil? Não, nós vamos fazer um abrigo, nós vamos fazer uma unidade pequena, que eu só coloco o animal de quarentena e observo, e uma outra unidade de acolhimento e de animais de rua, errantes, aí, que não tem, que é para adoção. É isso que a gente precisa fazer. Isso difere da zoonose. Tá? Por quê? Tudo isso é importante para a saúde dos animais, mas no SUS, na Secretaria de Saúde, a saúde humana. Tá? A gente prioriza a saúde humana. Vamos trabalhar essa outra parte da proteção animal, da posse responsável, importantíssimo, mas as outras secretarias. Até veio uma emenda, viu, hoje no sistema, para castração de cães, já veio atrelado à Secretaria de Meio Ambiente e não à Saúde. Tá? Então, é essa a questão aqui da zoonose. Gostaria muito que a gente conseguisse organizar. Lá eu preciso de funcionário. Lá eu não tenho funcionário. Coloquei no concurso também. Tratador de animais, que nós não temos. Pessoas que trabalhem lá na faxina com animais, não é um faxineiro. Um faxineiro que limpa um centro de saúde é uma coisa. Um faxineiro que limpa um canil, um gatil é outra. Né? Então, esse tipo de questão para a gente estruturar isso aí. Tá bom? Então, o vereador Eduardo terá até 5 minutos pela réplica. Então, vamos lá. A primeira delas, na réplica, se foi indicado veterinário na reforma para concurso também, falou da questão do tratador e da faxina, e se foi indicado exatamente essa divisão na reforma, para que o canil e o gatil vá para a secretaria ou diretoria afeta, que seria do meio ambiente. Aí, voltando à questão da emenda, à medida que vai falando, vai chamando um pouquinho mais a atenção. A prefeita pediu a lista e pediu para ver a prioridade ante o orçamento e as dificuldades que ela está enfrentando. Eu perguntei da emenda do Jair do Bolo, gostaria de saber também da emenda que é relacionada ao vereador Chico da Capoeira e ao vereador Rivera, que é a do projeto Sorriso Feliz e do projeto Cuca Legal, ambos da saúde, mas com intersetorialidade com a educação. Se tem a previsão e se está na lista de prioridade da prefeita. Diretora, a senhora terá o prazo máximo de 10 minutos para a tréplica.
Então, vamos lá. Eu vou responder essa aqui, depois a gente volta para outra lá. Então, aqui, ó, a prioridade, assim, foi passado para ela, não teve ainda devolutiva, tá? Outra coisa, existem as outras emendas, eu não sei se ela vai falar assim, viu, nós vamos priorizar todas da saúde e as outras. Não foi nos passado ainda. O que foi solicitado? Que a gente encaminhasse lá para o gabinete a posição que estava, o andamento delas e como é que ia ser isso aí, né? E, assim, não foi nos solicitado também, eu acredito que seja numa conversa até pessoal, qual que é a visão da área técnica do departamento, as que a gente precisa realmente estar executando. Que nem eu entendo que essas dos exames complementares são de suma importância, né? Se a gente tiver que priorizar, isso seria muito importante. Até falei para o Jean esses dias que tem aquela da odonto dele aqui, perdão, da oftalmo, né? Eu falei para ele, por pior que seja, nós temos oftalmo na rede. Então, se a gente conseguir rastrear, eu não vou ficar sem um atendimento, né? Mas, então, assim, a gente precisa sentar e ver isso aí. Eu não tive essa devolutiva ainda, tá bom, Eduardo? Porque a gente encaminhou essa semana. A questão da emenda aqui, a única que está em aberta aqui, que não foi, a gente não teve ainda nem orçado, nem nada, é essa questão do Cuca Legal aí. Por quê? Eu entendo que essa emenda ela tinha que estar no orçamento da educação. Tá? Mas essa está aberta ainda aqui, mas é um entender meu, tá? Muito particular que eu estou te falando. A outra questão, eu esqueci que era a primeira que você me perguntou. Claro! A indicação do veterinário isso que eu esqueci. para o concurso e também se vai ter essa indicação nessa eventual reforma administrativa que está para ser protocolada na Câmara, de o canil e o gatil passar para o meio ambiente. Tá. Pedir, sim, o veterinário, sim, tá? Para a gente compor o serviço se for fazer o serviço de controle de zoonoses, tá? No escopo aí do departamento, tá? Essa questão a gente não dialogou, tá? Eu não sei qual que é o entendimento da Juliana, que é a diretora do meio ambiente, né? Dessa questão disso aí. Eu entendo que a gente teria, até porque assim, já está vindo recurso específico para a pasta dela, né? Desmembrar. Um canil de abrigo animal fica por conta do meio ambiente. Um canil reduzido, de menor tamanho, e execução dos trabalhos do Programa de Vigilância Saúde. Tá? Continuando a lista de chamada, temos agora a vereadora Sara Lima, com 5 minutos para os questionamentos da diretora. Primeiramente, obrigada, Daniela, pela presença. Eu concordo que precisa de um estudo técnico em relação à terceirização dos carros da saúde. E eu queria perguntar, a frota de carros da saúde, ela é segurada? Ela tem seguro? E você citou que o município ele tem custos com consulta de fono. É isso mesmo? E só para falar também, você comentou que no município não existe ouvidoria. Tem ouvidoria no site da prefeitura, tanto é que eu fiz até um requerimento que eu recebi a resposta recente. Tem lá no site. E reforçar da emenda que a deputada Maria Rosas mandou hoje para o município, mandou o ofício, né, de 200 mil, para a turma lá ficar de olho para fazer o cadastro quando surgir. Tá bom? Obrigada. Daniela, tem 10 minutos com a parte para sua manifestação. Tá. Vamos lá. Não tem seguro a frota, tá, do município. E isso é uma particularidade daqui, tá, gente? Municípios maiores, a gente não faz seguro da frota, porque é um valor exorbitante, tá? Eu vou te falar, 2 orçamentos que veio para mim, tipo Onix, carro assim, R$18 mil o seguro. Quando é prefeitura, as coisas é inviável pagar. Eu vou te falar, frota de veículos da saúde de São Roque, eu tinha 100 e poucos veículos, nenhum assegurado. Em muitos anos, você tem uma batida ou outra, e 1 ou 2, como fala, furto, roubo, tá? Não justifica, porque é um gasto muito alto, tá? Aqui eu peguei um orçamento de R$18 mil de um seguro, completamente inviável para que a gente custeie isso. Independente, Sara, até o município anda com uma situação financeira boa, mas é um valor fora, completamente. Todos nós pagamos seguro de carro fora dos valores de mercado aí. Tá? A questão da fono. Existem processos judiciais, sim, de atendimento de fono,
tá? Que atendem de pacientes que atendem na residência, sim. Ouvidoria, eu desconheço a ouvidoria, tá? Mas então eu preciso ver e se isso foi nos últimos 6 meses aberto, como é que é, porque eu desconheço. Entendo que a gente precisa divulgar, então, até porque, assim, vou te falar, em 6 meses nunca chegou nenhuma demanda para o Departamento de Saúde da Ouvidoria Geral. Tá? Vereadora, Vossa Excelência tem 5 minutos de réplica. Não? Dispensa? Agora nós temos o vereador Léo Pistila, com 5 minutos para seus questionamentos, vereador. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença dos vereadores, da diretora Daniela também, também da população que nos acompanha. Antes das minhas perguntas, eu quero agradecer a Daniela por disponibilizar o acesso dos pacientes que chegam antes do atendimento ali no posto de saúde, na Paulo Dias, disponibilizar o acesso para aguardar, né, ao atendimento, porque ficava fechado ali, né, o portão, e muitas vezes as pessoas que vêm de fora, utilizam, que vêm nas áreas rurais, né, mais longe, utilizam o transporte, chegam mais cedo, né, antes das 7 horas, precisavam aguardar ali fora, no tempo, no sol, às vezes na chuva, e hoje eles conseguem, né, aguardar ali dentro. E as minhas perguntas, a primeira que eu ia fazer era também referente à farmácia que a Cislene aqui levantou, né, a farmácia lá no pronto atendimento, porque eu fiquei sabendo de uma história de uma vez que um paciente, ele foi no pronto atendimento, aí ele veio aqui na farmácia para pegar os medicamentos, e na hora que ele se deparou com a receita, não era dele, era de outra pessoa. Aí teve um transtorno, né, teve que voltar até o pronto atendimento, e a gente vê a importância de se ter uma farmácia no próprio local, né? E eu queria saber se tem algum planejamento para ampliar o estacionamento ali do pronto atendimento, tendo em vista que muitas vezes, ainda mais no horário da manhã, da tarde, tem muitos atendimentos. Os dias que eu fui até lá, vi que as vagas estavam todas preenchidas. Também quero perguntar sobre os casos de dengue, se tem se agravado mais ou se diminuiu. E são essas as minhas considerações. Também estendo aqui todo o meu apoio à diretora no que eu puder ajudar como vereador, ajudar a população, né, nessa parte da saúde, que é uma área muito importante, né, para toda a nossa população. E são essas minhas considerações. Daniela, tem 10 minutos com a parte. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que assim, o que eu puder contribuir, né, para o paciente, né, então, uma solicitação, viu, que o portão abrisse mais cedo, antes das 7 horas, né, esses dias estava muito frio, chuva, eu não consigo abrir dentro da unidade, porque a equipe de faxina chega às 6, né, e consegue liberar ali em torno de 6h30, 15 para 7, mas a abertura do portão e o acesso lateral num local coberto, isso é questão de humanidade, então, assim, independente, isso já era até para estar acontecendo, né, acho que faltou um olhar ali, um bom senso, né, mas isso tá dentro aí já, e eles já estão fazendo, o que a gente puder acolher as pessoas, tá visto aí, né. A questão que você falou da receita com o nome errado. Eu fiquei sabendo disso aí, chegou para mim. O que é? Profissional, existem profissionais e profissionais, o copia e cola, né? A receita, copia e cola. Hoje a gente não tem prontuário eletrônico lá, porque no prontuário eletrônico, a hora que ele entra na unidade, né, no pronto atendimento, já sai o nome dele, então ele já vai fazer a ficha no computador, tudo daquele paciente já sai com o nome dele ali. Hoje não, ele faz isso, é só a inicial que é no sistema, depois é tudo manual. Então, ele tem que fazer manual, tem que fazer ou a receita manual ou no Word. A hora que ele vai fazer no Word, ele copia e cola lá a mesma receita de dipirona, em vez de pôr para Dani, ele põe para você. E daí, existe aí, né, esse tipo de coisa. Inconcebível? Inconcebível, mas, infelizmente, acontece. Mas, imediatamente, a gente conversa, fala, né, para que
as coisas não aconteçam assim, porque poderia ter passado desapercebido, né? Então, esse é importante, tá? Questão do estacionamento, tá? Ali a gente tem duas questões. Primeiro, aqui é o primeiro lugar, né, que o estacionamento é free. Todo lugar, vai na Santa Casa de Sorocaba, na Santa Casa de São Roque, no Adib Jatene, no Regional, todo mundo paga estacionamento, tá? Aqui não. E existem uns carros que são ad eternos lá, né? As pessoas falam que são pessoas que trabalham fora do município, que elas deixam o carro lá, para e desce lá pegar o ônibus, mas a gente vai fazer o quê? Outra questão que a gente pode fazer. Então, primeiro ponto, o estacionamento ele é livre acesso, free, de graça, então é complicado. Esse tipo de coisa de gente que não tem bom senso, que faz esse tipo de coisa. E a terceira, o transporte ambulatorial da saúde fica lá. Então, todos os carros da saúde, no final da tarde, de manhã eles saem, eles começam a chegar. E daí eles precisam estacionar. E eles acabam ocupando essas vagas. Falar para os senhores que eu já vi local para a gente transferir? Sim. Tá? Mas a gente precisa do local que seja seguro, que esteja, né? Não dá para eu colocar em qualquer lugar. A princípio eu pensei, vamos pôr no centro de saúde, vamos pôr no núcleo. Uma parte, vereadora. Doutora, desculpa. Mas hoje, só um minuto, por favor, mas hoje eu não tenho esse lugar. Eu acho que a gente precisa pensar em, até vou falar para vocês, um local com câmera, um local que a hora que ele chegue, a cancela abra, ele deixa lá, até para a gente controlar a chegada, a saída desses veículos, um local coberto, porque esses carros fiquem melhor protegidos, mas assim, é para um outro momento. Em 6 meses é muito pouco tempo para que a gente consiga fazer isso, mas é importantíssimo, até porque eu acho que o agendamento ele precisa estar junto, a pessoa que faz o agendamento do transporte e os motoristas. Lá é longinho para as pessoas irem. Se fosse aqui no centro, era muito melhor, entendeu? Mas hoje ainda nós não temos esse lugar. Pois não, Delcinho? Só para corroborar com a pergunta do Léo Pistila e também Vossa Senhoria, em conversa de bastidores, nós temos nos preocupado, e graças a Deus os 9 vereadores têm se dedicado para essa busca por soluções, e estivemos em contato com o diretor de transportes, né, a respeito disso, e nos foi informado que ele está, né, fazendo a leitura de um local onde dispõe de portaria, onde é uma área onde vai poder estar acomodando toda a frota de veículos da maneira que Vossa Senhoria citou. Então, assim, para acalmar o coração do Léo e se sentir aí acolhido com a resposta, esse procedimento está sendo desenvolvido e, em breve, a Prefeitura vai ter, assim, um ambiente específico para guardar toda a frota, porque realmente é algo que está incomodando a população que tenta utilizar ali o estacionamento do pronto atendimento. São essas as minhas colocações. Muito obrigado pela parte. Sim. É importante isso, existe essa fala, a gente já conversou isso com o Adriano, porém, assim, a frota da saúde ela tem uma particularidade. Os motoristas eles começam a sair em torno de 3, 4 horas da manhã. Então, não pode ser num local longe, tem que ser um local que tenha, por exemplo, asfalto, tudo, né? E para que a gente... Outra coisa, muitos voltam muito tarde, né? No final de semana. Então, existe, assim, uma particularidade da saúde. E é importante porque os motoristas eles têm que estar perto do agendamento, porque tem os boletins, tem dúvida de qual paciente, onde que vai pegar, como é que é. Então, assim, a gente precisa ter realmente um pouquinho de diferença na onde vai se colocar o carro da saúde, esses motoristas, né? Eu acho importante também, a gente precisa de um local, hoje tem um local, né, que é provisório, mas para que seja feita a higienização desses carros, né, a lavagem desses carros, não só os carros pequenos, mas, por exemplo, as ambulâncias, né, nós temos atendido vários pacientes, paciente tem vomita, paciente, né, a gente pode ter sangue, urina, fezes, então a gente precisa também de um local adequado para que a gente faça a higienização desses veículos, tá? Então a gente precisa ter um olhar um pouquinho diferenciado desses carros da frota da saúde, tá bom? Vereador Léo Pistila, Vossa Excelência tem mais 5 minutos de réplica. Eu questionei também sobre os casos da dengue, esqueci. Dengue, e também tem mais uma coisa que eu me lembrei aqui, é sobre a van, né, a ambulância do centro odontológico, que muitas vezes eu passo ali. Eu queria saber qual que é a frequência da utilização, como é utilizado também esse transporte, se tem muita demanda,
é algo parecido, sabe, com isso daí. Tá, vamos lá. Os casos de dengue, né? Nós víamos numa preocupação, o próprio Estado, o próprio município, né, de casos assim explodirem de casos. Hoje, até hoje no município, nós estamos com 140 casos positivos, nenhum óbito e 2 casos de dengue grave. Qual pessoa teve que ficar hospitalizada, tá? Inclusive, um hoje estava aguardando transferência aí, tá? Isso é tranquilo, mas assim, nós estamos em cima, nós estamos trabalhando, a equipe está trabalhando. Agradeço aos senhores o reforço da criação dos cargos do agente de vetor, né? Eles já estão trabalhando, dos 6 que nós solicitamos, já 4 já estão compondo a equipe, tá? Eu acho que vocês ficaram sabendo que na semana passada e nessa semana nós estamos fazendo nebulização. Nebulização nada mais é do que a dispensação de inseticida para matar o mosquito alado, né? Não mata a larva, mata só o alado. Por quê? Porque nós estamos tendo transmissão em alguns bairros. O que a gente vê? Por exemplo, dá o meu caso positivo. A hora que eu vou fazer busca e controle de criadouro, eu vejo que o vizinho também está. Então, a gente identificou nesses bairros, primeiro aí que a gente fez a nebulização de transmissão dentro do bairro. Então, a gente fez semana passada a nebulização e essa semana de novo. Tá? Hoje a gente estava fazendo ontem a Paulo Dias aí e a Brasilina. O problema é assim, que quando chove, a gente não pode fazer, tá, a nebulização por causa dos protocolos, por causa da gotícula de veneno que fica em suspensão no ar, mas a gente está controlando. A vacinação para dengue hoje só é priorizada e dispensada pelo Ministério para crianças de 10 a 14 anos, porque são os casos onde existem mais complicações quando se tem dengue e risco de óbito, mas existe uma fala do senhor governador que no estado de São Paulo, o Instituto Butantan, o ano que vem vai vacinar a população inteira. Tá? O ano passado aqui vocês tiveram 1.500 casos, para uma cidade de 18 mil habitantes é muita coisa, um óbito, mas num paciente já com doenças já pré-existentes, tá? Fala-se, né, que a dengue não causa defesa. Você pega a dengue, depois você pode pegar de novo e você não fica com imunidade. Alguma imunidade a gente fica, porque assim, faz muito tempo que eu trabalho com isso e a gente vê, ano que você tem muito caso, no outro dá uma baixadinha. E esse ano nós estamos nisso. Então, o ano que vem, pode esperar que a coisa vem. Estamos trabalhando. Serviço de dengue é o ano inteiro. O serviço de dengue não é feito só no calor. Um bom inverno trabalhado, baixos casos no verão. Um mau inverno trabalhado, muitos casos no verão. Tá? A equipe está trabalhando, a equipe está maior agora. Tá? A ideia é que a gente tenha uma normalidade aí. Vamos falar que nós não vamos ter caso? Não. O que nós vamos priorizar? Que nós não tenhamos casos graves e óbito. É isso que nós vamos trabalhar. Tá? Eu sou uma moça nova, mas eu sou do tempo que nós fazíamos armadilha em São Roque para ver onde tinha mosquito de dengue, que não estava infestado ainda. Hoje a gente sabe que o estado inteiro está infestado e não tem como fugir disso. Então, a gente vai trabalhar onde? Em amenizar esses casos e não termos casos graves e óbito. Precisarmos de... Hoje nós temos exame, tá? Nós temos sorologia, tem teste rápido à disposição. Tá? Então, assim, conversas com os nossos médicos, viu? Suspeitou, pede. Vamos pecar pelo excesso e não pela falta. Tudo que começa a ser tratado mais rápido, maior sucesso. Não vamos comer bola com isso aí. Assim como medicamento e insumos. Tá? Isso aí está tudo em ordem aí. Esperamos não usar, mas se precisarmos, está tudo bacaninha aí, de acordo com o plano de contingência de dengue para o mundo. Não só dengue, né? Arbovirose, dengue, zika e chikungunya, mas essas duas outras nós não tivemos aqui. Aquela van, ela não é um transporte. Naquela van, ela é montada dentro de um consultório odontológico. Tá? O que o doutor Murilo, que é o coordenador lá, fala para mim? Que não existe hoje uma demanda para que a gente faça. Ou eles vêm atender aqui, no centro, ou lá no Itararé. Então, não precisa atender volante. Tá? Então, a gente precisa começar a reestruturar aquilo lá e ver. Vamos fazer uma ação específica? Vamos fazer, sei lá, alguma coisa na escola? Não sei, mas a gente precisa começar a trabalhar. Vou falar para os senhores, 6 meses é muito pouco tempo para que a gente, numa gestão, né, que vinha de 8 anos, a gente conseguir. Eu acho que assim, a gente conseguiu muita coisa e trabalhar, né, como trocar o pneu com o carro andando. Boa noite, São Paulo. Tudo bom?
Mas, assim, nós estamos trabalhando incansavelmente, tá, para que a gente consiga normalizar isso aí e dar sequência. Tá? O centro odontológico, vou falar um pouquinho, porque a gente tem, às vezes, muitas reclamações e muitas demandas. Tá? O centro odontológico ele tem 8 dentistas, porque o doutor Luiz Miguel faleceu no final de semana passado, tá? Concursados, mas o que nós tínhamos? Uma dificuldade. Nós não tínhamos auxiliar de odonto. Então, o dentista ele tinha que fazer tudo sozinho, então não estava dando. Então, para a gente começar um trabalho, a gente precisa. Então, nós temos hoje 4 auxiliares de saúde bucal que estão nessas unidades, tá? Tanto no Itararé, no dia que tem atendimento, ele vai, nos outros eles ficam aqui para fazer esse atendimento. Tá? Eu já conversei com o doutor Murilo para aumentar essa demanda, eu quero produção, eu quero número, a gente precisa fluir essa questão. Tá? O que acontece aqui no município? O paciente fica esperando. O município, nós só temos contratado, concursado, dentistas clínicos gerais. Então, não adianta falar, mas em alumínio não faz canal. Não vai fazer, porque o nosso dentista não foi concursado para isso. No concurso público, eu coloquei endodontista, periodontista e bucomaxilo. Para quê? Para que a gente consiga abrir o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Tá? E aí, a gente consiga atender. Porque, assim, ele vai lá, tem um problema. Faz o curativo, segura. Daqui um tempo, se não fizer o canal, vai ter que extrair esse dente. E depois de um outro tempo, pôr uma prótese. Então, é isso que nós estamos aqui, muito atrasado, né? Porque, assim, prótese e dentadura é um negócio até demodê, mas, infelizmente, ainda a gente trabalha com isso, né? Então, a gente precisa reformular ali. Horário de urgência e emergência. Não é o tempo inteiro que chega. A gente não possui um pronto atendimento odontológico em alumínio. Tá? O que a gente consegue? Todo dia, das 7h30 às 9h30, o paciente que chegar, lógico, 3, 4, se chegar mais que isso eu não consigo atender, vai ser atendido. E depois, da 12h30 a 1h30 também. Para quê? Dor de dente, esse tipo de coisa. Porque não tem coisa horrível do que dor de dente, não vai deixar ninguém. Isso aí. As crianças, esse tipo de coisa. Então, existe esse horário. Os outros horários para o atendimento, tá? Mas a gente precisa, essas especialidades odontológicas. Não tem como, isso aqui não dá. Precisa a gente migrar para isso aí. Então, se vai ser o concurso, precisa criar, a gente precisa dar fluidez. Olha, eu tenho um dentista aqui que trabalha com nós, ele trabalhava comigo em São Roque. Em São Roque, ele só faz canal. Aqui ele não faz. Porque ele não é concursado para isso. Se ele dá um problema, entendeu? Ele não está para isso. Tá? Então, é essa dificuldade aí. Até abriu no PAC credenciamento, no Ministério, credenciamento de serviços do CEL, né, que é as especialidades odontológicas. Não consigo credenciar, porque não tenho e tem que ser efetivo. Tá? Não adianta ser contratado essa especialidade para credenciar e vir repasse, tem que ser efetivo. Mas estamos trabalhando muito para que isso entre no eixo, tá? Antes de encerrar a sessão, primeiro eu registrar que hoje, dia 5 de junho de 2025, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e a própria Câmara já no seu site registrou essa homenagem no dia de hoje. Primeiro, uma grata surpresa, seu desenvolvimento aqui, sua explanação, seus esclarecimentos, realmente, e é um dos depoimentos mais importantes que nós tivemos, com clareza e domínio. Realmente eu estou satisfeito. E a parte, depois, conversarei sobre se tem profissional na área de dentista com formação para questão de tratamento de canal. Mas, no momento oportuno, fora da sessão. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, desejando uma boa noite a todos. Eu só queria agradecer. Opa, eu só queria agradecer, queria agradecer aos senhores, né, esse momento para que a gente conversou, que eu estou à disposição no departamento, não precisa marcar. Normalmente eu estou aqui todos os dias, eu trabalho o dia inteiro. Então, assim, qualquer demanda, eu estou à disposição. A prioridade são os pacientes. Então, o que estiver ao nosso alcance e fora dele a gente puder ajudar, eu estou à disposição, assim como todo o departamento e a equipe. Tá? Muito obrigado, espero me ter feito clara aos senhores. Uma boa noite, obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos.